Olá, amigos. Vamos falar do Evangelho? O Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 12, que tem o título Amai os vossos inimigos, Allan Kardec nos fala sobre os seguintes itens. Retribui o mal com o bem. Os inimigos desencarnados. Se alguém vos bater na face direita, apresentai-lhe também a outra, além das instruções dos Espíritos. Na abertura do capítulo, o codificador nos traz 3 passagens do Novo Testamento. 2 do Evangelho de Mateus, no seu capítulo 5, nos versículos 43 a 47 e 20. Uma do Evangelho de Lucas, no capítulo 6, nos versículos 32 a 36. Aprendeste o que foi dito. Amareis o vosso próximo e odiareis os vossos inimigos. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos. Fazei o bem àqueles que vos odeiam. Orai por aqueles que vos perseguem e caluniam, a fim de serdes filhos do vosso Pai que está nos céus, e que faz se levante o sol sobre os bons e sobre os maus, e que chova sobre os justos e os injustos. Porque se só amardes aqueles que vos amam, qual será a vossa recompensa? Não procedem assim também os publicanos? E se somente aos vossos irmãos saudardes, que é que com isso faz mais do que os outros? Não procedem tanto os pagãos? Digo-vos que se a vossa justiça ela não for mais abundante do que a dos escribas e dos fariseus, não entrareis no reino dos céus. E se somente amardes aqueles que vos amam, que mérito se vos reconhecerá, uma vez que as pessoas de má vida também amam aqueles que as amam. E se somente o bem fizerdes daqueles que vos fazem, que mérito se vos reconhecerá, dado que a gente de má vida também faz isso. E se só emprestardes àqueles que possais esperar o mesmo favor, que mérito se vos reconhecerá, uma vez que as pessoas de má vida, elas se entreajudam dessa maneira, querendo obter uma vantagem igual. Amai os vossos inimigos. Fazei o bem a todos. Auxiliai sem esperar nada em troca. E a vossa recompensa será grande, pois que sereis filho do Altíssimo, que é bom para os ingratos e também para os maus. E cheios de misericórdia, como cheios de misericórdia é o vosso Deus. Se o amor do próximo é o princípio da caridade, amar os inimigos é a aplicação desse princípio e uma vitória sobre o orgulho e sobre o egoísmo. Todavia, geralmente se equivocam no entendimento dessa palavra amor. Quando Jesus, o Mestre Celeste, nos pede para que amemos os nossos inimigos, ele não pretende com isso que tenhamos o mesmo carinho, o mesmo afeto para com o irmão, para com o amigo, do que com os nossos desafetos. Isto porque falta a confiança. E esta confiança é necessária para a boa relação. E nós não a teremos quando temos uma pessoa que nós sabemos que ela pode nos fazer o mal, que elas podem nos prejudicar. Entretanto, amar o próximo como a si mesmo é não guardar rancor, não guardar mágoa, ressentimento, nem vingança. É perdoar. É fazer desejar sempre o bem e nunca o mal. É não colocar obstáculos para a nossa reconciliação com eles. É nos abstermos de qualquer ato ou palavra que possa lhes prejudicar. E se houver necessidade de os ajudar, nós devemos ajudar. Em suma, na realidade, nós retribuímos o mal com o bem, sem a intenção de os humilhar. Os espíritas têm todos os motivos para serem indulgentes com os seus inimigos, uma vez que eles sabem que a maldade não é um estado permanente dos homens, e que a morte nos livra da presença física dos nossos desafetos. Porém, os mesmos podem voltar a nos perseguir com o seu ódio, mesmo quando eles se encontram no mundo espiritual. Cabe ao Espiritismo também provar, através da sua experiência e através da lei que rege o mundo visível e o mundo invisível,
que nós temos aquela sentença que diz que extinguir o ódio com sangue é falsa. Por quê? Porque, na realidade, aumenta ainda mais esse sentimento, que é um sentimento que nós devemos sempre evitar. E que os nossos inimigos, eles podem se encontrar tanto no mundo material como no mundo espiritual. E que nós devemos tratar sempre com benevolência a todos, para que o desafeto de hoje se torne o nosso amigo de amanhã. E que aquela sentença que nos fala para nós amarmos os nossos inimigos, ela não está circunscrita apenas aqui, na vida atual e nem na terra, mas naquela grande lei que nos fala sobre a solidariedade e a fraternidade universais. Numa outra passagem desse mesmo capítulo, Allan Kardec nos traz um trecho de Mateus em que o Mestre Amado relata para aqueles que o ouviam a respeito do que estava escrito na lei de Moisés, que era olho por olho, dente por dente. Porém, ele advertia que nós não deveríamos resistir ao mal. E ele nos fala para que, quando alguém nos batesse na face direita, que nós apresentássemos também a outra. E ele vai mais além, quando ele diz que aquele que nos pedir a nossa túnica, nós deveremos também entregar o nosso manto. E se alguém quisesse andar 1000 passos, que nós dessemos com ele 2000. Ele acaba essa orientação nos informando que nós não devemos resistir ao mal, que nós não devemos afastar as pessoas, e que aqueles que nos pleitearem e quiserem chegar para nós, nós devemos aceitar. O que, na realidade, se tratou em conversão no nosso mundo é a questão do ponto de honra, que as pessoas acabam trazendo isso como algo pessoal. E aí incorre naquela situação do nosso orgulho, do nosso egoísmo, da nossa exaltação pessoal, da nossa personalidade. E faz com que as pessoas encarem isso como justiça, como verdade. E quando recebe uma injúria, pagam com outra injúria. Quando recebe uma ofensa, pagam com outra ofensa. Na realidade, trata-se de um nível de aperfeiçoamento moral que está associado ao nosso nível de crescimento aqui nessa terra. Porque nós não passamos basicamente daquilo que nós encontramos se nós não nos esforçarmos para isso. Quando o Allan Kardec fala sobre as instruções dos Espíritos, ele nos traz 7 mensagens, sendo que elas falam sobre a vingança, o ódio e o duelo. Na vingança nós temos uma mensagem, no ódio também, mais 5 mensagens do duelo. Nós falaremos de 2. Na primeira mensagem que fala sobre a vingança é do benfeitor Júlio Olivier. Ele nos retrata, o espírito, que a vingança é um dos últimos costumes bárbaros que tem que desaparecer da humanidade, assim como o duelo. E que aquele que não perdoa vai de encontro com aquela sentença do Cristo que pede para nós perdoarmos a todos, os nossos inimigos. E que aquele que não perdoa, ele não é espírita e também não é cristão. E que o covarde é 100 vezes mais culpado do que aquele que enfrenta o seu adversário de frente. Na mensagem que fala sobre o ódio é do espírito Fenelon. O benfeitor nos fala que nós devemos amar a todos, sempre. E que o Cristo nos deu o devotamento, o exemplo para nós seguirmos. E que o ódio que nos afasta de Deus e o nosso amor nos aproxima deles. E que todos nós, quando tratamos aqueles que nos odeiam com caridade, com humildade e com amor, nós estamos nos apresentando melhor do que esses. Pois que se nós não fizéssemos isso, nós não seríamos melhores do que eles. Na mensagem sobre o duelo, a primeira é do espírito Adolfo, bispo de Argel. O benfeitor nos fala que há crime no homicídio do duelo e que ninguém tem o direito
de tirar a vida do seu semelhante, e que é um crime aos olhos de Deus. Na outra mensagem sobre o mesmo tema é de Santo Agostinho. O benfeitor nos afirma que é uma coragem o duelo da parte física, porém uma covardia moral, pois que ele assemelha o duelista ao suicida, que não consegue encarar as adversidades, as vicissitudes da vida, assim como o duelista, que não consegue encarar as agressões morais. E que Jesus condenou o duelo quando, naquele momento da sua prisão, no Jardim das Oliveiras, quando Simão Pedro ele pede para ele colocar de novo a sua espada na bainha, pois que ele afirma: quem com ferro fere, com ferro será ferido. Que após a leitura deste capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, amai os vossos inimigos, possamos nós estarmos com os nossos corações abertos a amar a todos, indistintamente. Que Jesus nos ampare, que Jesus nos abençoe. Muita paz, boa leitura.